destinado aqui à apresentação de projetos, consta aqui a apresentação, primeira substituição de um projeto de autoria do vereador João Lucas, que é o projeto de resolução número 02, de 5 de abril de 2026. Esse projeto altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para extinguir a votação secreta e dar outras providências. E o projeto de lei número 03, também de autoria do vereador João Lucas, altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para diferenciar indicação de requerimento e dar outras providências. Então, esses dois projetos, só explicando, esses dois projetos que estão sendo apresentados, está substituindo um projeto que era pedindo essas duas coisas. Então, está separando os pedidos, tá? Eu vou encaminhar depois para o vereador Flávio Dias, que é o presidente da comissão, inclusive esse projeto estava na comissão dele, para dar seguimento. Primeiro anulou? Isso anulou? Isso, estou substituindo, né? Substituindo um para desmembrar as duas coisas. Senhor presidente, ainda apresentando, está sendo aqui apresentado o projeto de lei, dois projetos de lei de autoria do vereador Ronaldo Costa. O primeiro denomina Rua Celino Pereira Duarte, a atual Rua 12, situada no bairro Santa Maria 2, no município de Orizona, e dá outras providências. Esse projeto aqui está com a justificativa aqui do homenageado, tá? Que, só resumindo aqui, fica denominada Rua Celino Pereira Duarte, a atual Rua 12, localizada no bairro Santa Maria 2, no perímetro urbano da sede do município de Orizona. Então, está aqui todos os dados do homenageado, Sr. Celino Pereira Duarte. E o projeto de lei, o outro projeto de lei, vai denominar Rua Osmar de Souza Lobo, a atual Rua 10, localizada no bairro Santa Maria 2, no perímetro urbano da sede do município de Orizona. Então, de igual modo, está aqui a justificativa no projeto, com os dados, toda a história, né, do Sr. Osmar de Souza Lobo. Esses dois projetos também, eles passam somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois eu passo para o vereador Flávio Dias. Temos aqui mais dois projetos, esses para votação, senhor presidente. O primeiro, projeto de decreto legislativo número 02, de autoria de Vossa Excelência, presidente, datado de 31/3/2026. Esse projeto de decreto, ele concede título honorífico de cidadania orizonense ao senhor Joilson Melo da Cunha. O projeto passou somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo parecer foi favorável à matéria, embasado aqui em toda a legalidade, né, da matéria, de acordo com o nosso regimento interno, e o parecer foi datado aqui do dia 28 de abril e assinado por todos os membros. O vereador Flávio Dias, que é o presidente, o vereador Daniel Hipólito e o vereador Ulisses Castro. Esse é o parecer. O parecer está em votação. Está em discussão. Toquei a bola. Está em votação. Aprovado 10 votos. Agora, senhor presidente, encontra-se na pauta para votação única, né, o projeto de Vossa Excelência, que concede título honorífico de cidadania orizonense ao senhor Joilson Melo da Cunha e dá outras providências. O projeto está em discussão. Como eu sou autor do projeto, né? Eu fui procurado pelo Joilson, que é um projeto assim, de título cidadão bem reconhecido, que eu me lembro quando ele chegou aqui na Orizona, ali perto do hospital, estava descendo uma mudança lá, e eu fiquei curioso, conversando, aí até ajudei ele a mudar. Ele foi conversando, vi lá de Formosa e tal, aí eu acho que foi um dos primeiros amigos que eu tive aqui na Orizona, foi eu. Aí, esse título que eu estou dando para ele tem mais de 20 anos que está morando aqui na nossa cidade, está contribuindo, uma das bicicletas da população. Então, é um título bem honrado para ele. Ele já é cidadão orizonense de coração, mas agora não, ele vai tornar de fato. É isso. E o projeto está em votação. Aprovado 10 votos.
Então, só informando, é uma matéria que é uma única votação, já será expedido o decreto legislativo e mais para frente será feita a homenagem ao senhor Joilson. Senhor presidente, voltando aqui no expediente das correspondências, o juiz trouxe o ofício que eu já estava fazendo a leitura aqui dos projetos. Vou fazer a leitura do ofício, tá? O vereador Hernani pediu para eu fazer a leitura. Ofício Gabinete do Vereador Hernani, número 001 de 2026. Horizonte Goiás, 5 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: renúncia ao cargo de vice-presidente da mesa diretora. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste e na qualidade de vice-presidente dessa Casa de Leis apresentar minha renúncia irrevogável ao cargo de vice-presidente da mesa diretora para o qual fui eleito referente ao ano de 2026. Essa decisão é tomada por motivos de foro íntimo, após profunda reflexão sobre minhas atuais atribuições e compromissos com o mandato parlamentar que me foi outorgado pelos cidadãos ilusonenses. Fundamento este ato no artigo 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Orizona, resolução número 03/22, requerendo que este documento seja lido na primeira sessão ordinária subsequente à sua apresentação, momento em que essa renúncia deverá ser considerada efetivada para todos os fins legais e regimentais. Ressalto que eu continuarei exercendo com total dedicação e zelo as minhas funções como vereador, mantendo o compromisso de legislar e fiscalizar em prol do desenvolvimento de nosso município. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hernani Rodrigues Avelar, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal. Então, só informando, senhor presidente, isso aqui não requer votação nem nada, já é um ato que o regimento interno fala que, né, já é decisivo, e dentro do prazo de 15 dias a gente tem que fazer outra eleição somente para o cargo em vacância, certo? Eu só tenho a elementar, eu acho que estou fazendo o trabalho aqui, não sei se é certo ou errado, mas são vocês, vereadores, que vai me julgar. Agora a decisão é de vocês, de cada um, eu respeito a decisão, e daqui 15 dias nós fazemos outra votação para isso. Certo. Já deixando uma prova no dia 19, né? 19 de maio, então. 19 de maio, né? Certo. 19 de maio tem sessão? Tem. Dia 12, depois dia 19. A 12, 19. 15 dias, vai ser antes um pouquinho, né? Só porque antes ou depois, assim. Dia 19, né? Que é registrado em ato já. Senhor presidente, dando continuidade aqui à votação dos projetos, encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação o projeto de lei número 13, projeto este datado de 6 de abril, de iniciativa do senhor prefeito, que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Esse projeto foi analisado em conjunto pelas 3 comissões que deveriam analisá-lo, que é de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, e também de Educação, Saúde e Assistência Social. As comissões deliberaram acerca da matéria, manifestaram um voto favorável, todos assinaram no parecer aqui, que é datado do dia 28 de abril, assinaram o vereador Flávio Dias, Daniel Porto, Ulisses Castro, pela primeira comissão, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Ulisses Castro, Ronaldo Costa e Roseli Mesquita. E pela Educação, pela Comissão de Educação, João Lucas Teixeira, presidente, Carlos Eduardo e Daniela Maria de Oliveira e Silva são os membros. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, após a votação do parecer, o projeto de lei número 13 segue na pauta da ordem para a primeira votação. O projeto está em discussão. Senhor presidente, a palavra. Gostaria de cumprimentar os colegas, a vereadora Roseli.
todos que estão nos assistindo, né? Os que estão aqui presentes também, boa noite. Elisângela, eu queria pedir a gentileza da gente ler aqui em sessão a justificativa do projeto, porque às vezes a gente vota só pelo número do projeto e esse projeto é de bastante relevância, devido à importância, né, do Conselho Municipal. A gente já veio trabalhar no nível estadual, que existe o Conselho, né, que é o CONEM, e agora esse trabalho no nosso município vem fortalecer muito o trabalho e o empoderamento das mulheres, né? Sim, faço sim, senhora vereadora. Justificativa ao projeto de lei número 13, de 6 de abril de 2026. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei visa suprir uma lacuna institucional histórica no município de Orizona ao instituir o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, e o respectivo Fundo Municipal. A criação deste órgão é fundamental para garantir que as políticas públicas de igualdade de gênero e proteção à mulher sejam formuladas com a participação direta da sociedade civil. A urgência da medida justifica-se pela necessidade premente de implementação de novos programas municipais voltados às mulheres que estão em fase final de planejamento. A existência do Conselho é requisito indispensável para a captação de recursos estaduais e federais, bem como para a fiscalização e o controle social dessas novas ações. A estrutura proposta, vinculada à Secretaria Municipal de Ação Social, garante a transversalidade das políticas públicas ao envolver as pastas de administração, saúde e educação. Além disso, a inclusão de um representante do Legislativo fortalece o diálogo entre os poderes. Pelo exposto e diante da relevância social da matéria, solicitamos a aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima para que Orizona possa avançar na proteção e promoção da dignidade da mulher orizonense. Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Obrigada pela leitura. Simplesmente para reforçar a importância, né, desse projeto, de muita relevância, e que acho que principalmente eu e a vereadora Roseli ficamos felizes com essa iniciativa, que visa realmente trazer políticas públicas voltadas às mulheres, e que vai contribuir muito com a nossa cidade, com certeza, com a participação das pessoas nesse conselho. Obrigada. Senhor presidente. Passa a palavra à vereadora Roseli. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a vereadora Daniela, demais vereadores, todos que se fazem presente aqui, que nos acompanham pelas redes sociais. Importantíssimo esse projeto para a formação do Conselho e do Fundo, né, vereadora Daniela, né, da mulher. Nós aqui, quando a gente fala deste Conselho, não é apenas uma lei. Nós estamos falando de vidas reais, né, dos direitos das mulheres, das conquistas, né, das mulheres, e eu fico muito feliz, porque dessa forma, quando cita ali no projeto, as 3 secretarias, Educação, Saúde e Assistência Social, vai formando uma rede. E nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ter um olhar voltado, né, para as mulheres. Precisa, de fato, formar essa rede de apoio para as mulheres, onde nós vimos aí, inclusive, infelizmente, no nosso município também, né, tanto feminicídio e tantos direitos das mulheres que vão ficando aí de lado e elas não sabem da luta que pode conquistar dos seus direitos aí no seu dia a dia. E a Secretaria de Ação Social hoje, organizada como está, eu creio que vai fazer um excelente trabalho, né, voltado aí para o direito das mulheres, sem esquecer os outros, lógico, mas nós lembramos aqui que são anos e anos que já existe o Conselho Estadual, né, e nós aqui ainda não tínhamos este conselho formado aqui em Orizona, porque muitas coisas para ser deliberadas precisam do Conselho. Então, nós voltamos aí com muita alegria neste projeto. Obrigada, presidente. Vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste pelas redes sociais, o público aqui presente, vereadora Roseli e vereadora Daniela. É uma satisfação muito grande votar um projeto dessa relevância.
nós sabemos a importância da mulher na sociedade. Desde o nascimento de uma criança, que ali é gerado no útero de uma mulher por 9 meses, e todo o cuidado especial que a mulher tem com a sociedade, principalmente lá no início com a família. E as conquistas, quando nós vamos estudar a história do Brasil, a gente fica feliz, eu como historiador, de ver o avanço, ainda embora, Roseli, devagar, mas que foi avançando com o passar das décadas, dos tempos, com a ocupação da mulher no espaço, na sociedade. Nós estamos cansados de ver mulheres sendo assassinadas, os feminicídios. Eu sou de um pensamento, vereador Flávio Dias, que esses crimes, no Brasil, embora nós temos uma Constituição que não permita, mas que deveria ser tratado de uma forma bem mais dura. Mas quando a gente vê um projeto desse no nosso município, a gente volta com a satisfação de que nós estamos, de fato, criando as políticas públicas, valorizando a presença feminina na nossa sociedade. A mulher que tem essa sensibilidade, vereadora Daniela, um olhar mais sensível, mais humano nas questões da sociedade. E o que nós temos visto, vereadora Roseli, eu falava esses dias, quantas mulheres na história desse país têm construído uma história de relevância. Porque seja aquela simples mulher, vereadora Daniela, que a sociedade vê como simples dona de casa, ela tem um papel fundamental, que é o papel mais sublime, que é a família, zelar pela família. Então é um projeto que eu voto com muita alegria, para que essa implementação dessas políticas públicas voltadas à mulher no nosso município, e como a vereadora Roseli disse, encadeado por 3 secretarias que tem, com certeza, tudo para dar muito certo aqui no nosso município. E não é só um projeto, é um projeto que também ele vai criar um fundo específico para as políticas da mulher. O dia que a vereadora Daniela fez aqui um requerimento, sonhando aí solicitando a criação da Clínica da Mulher, isso é algo assim fundamental, vereadora, para o nosso município, e esse projeto vem casar com essas ideias. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras Daniela, Roseli, quem nos acompanha pelas redes sociais, quem nos acompanha aqui presentemente. É um projeto realmente muito importante, a necessidade de discutirmos o poder público municipal, discutir políticas públicas realmente, políticas públicas eficazes, para que as nossas mulheres possam se sentir mais protegidas e de fato serem protegidas. Políticas públicas aí que protejam a integridade física, a vida dessas mulheres. É um nascer de uma política pública, Nós não temos aqui de fato uma política pública executada, nós estamos aqui criando a base para que nós possamos criar políticas públicas. E esse conselho, trazendo aí poder público municipal, em conjunto com a sociedade, discutir o que realmente é necessário, é extremamente importante, dado os últimos acontecimentos aí nos últimos 5 meses, infelizmente, a Arizona tomou proporções de notícia nacional, infelizmente, por 2 feminicídios bárbaros. Mas, felizmente, por termos à frente do Poder Judiciário, do Ministério Público, a nossa juíza, nós tivemos também ações sérias, Punição, no caso mais recente, o autor foi preso em flagrante, na audiência de custódia, transferiu a sua prisão para a prisão preventiva, eu não sei as nomenclaturas, o vereador Ulisses, mas ele foi preso e depois foi transmitido para a prisão preventiva, Ele vai responder fechado, aguardar o processo fechado. Isso é muito importante, dar uma resposta à sociedade,
Eu, quem dei divulgação, publicidade ao assunto, ouvi e li muitas pessoas reclamando, mas no Brasil, infelizmente, logo está solto. E foi a resposta que nós demos aqui, graças a 2 mulheres que nós temos na frente do Poder Judiciário. Esta casa em outros momentos, já se posicionou, eu ainda não era vereador, mas um projeto de autoria do vereador Ulisses, que não proíbe, né, a contratação de pessoas condenadas pela Maria da Penha. Então, assim, um projeto muito importante. Então, estar atento ao que a sociedade está necessitando é extremamente importante. E esse projeto vem de encontro a isso. E amplia. Nós não estamos apenas atentos ao que está acontecendo. A criação desse conselho dá a oportunidade para que nós, de forma conjunta, com a sociedade, sobretudo as mulheres, possamos construir essas políticas públicas. Né? Então, parabenizo o Poder Executivo pela apresentação desse projeto, com certeza tem o meu apoio. Gostaria de destacar aqui também uma conquista muito grande. Há uma semana atrás, né, nós estávamos nesse plenário quando uma mulher horizonense, de Orizona, era morta brutalmente. E naquele mesmo dia também a deputada federal Silvier tinha a aprovação de um projeto de lei muito importante no Senado, do qual criava o cadastro de infratores, né, de criminosos dessa multa. Então, assim, hoje, o cara que cometeu esse crime, está lá, um banco de dados lá, fulano cometeu esse crime. Para que nós possamos tentar mitigar o máximo possível nestes homens, né, o sentimento de posse, de que ele pode, a mulher não é dele e ele faz dela o que quiser, muito pelo contrário. Né? Nós precisamos muito dar essa resposta à sociedade. Parabenizo e com certeza tenho o meu voto favorável, e o que depender de mim também terá muita cobrança para que nós possamos aplicar, né? Que não seja apenas mais uma lei para que a gente possa divulgar, publicar no portal de transparência e lá ficar. Que seja uma lei que realmente possa ser executada. Não sei se nesse mandato, mas outrora eu ainda teria a disponibilização do nosso assessoria jurídica para que possa fazer com que as nossas leis possam se valer. Infelizmente, tenho tentado aí, temos umas leis anteriores aí, da qual não outras políticas públicas criadas por essa casa, infelizmente não estão sendo executadas. Eu já busquei a nossa assessoria jurídica, já busquei o nosso presidente com relação a isso e até agora não tive retorno. Com relação à Câmara se fazer valer, vereador Flávio, é muito mais amplo do que simplesmente vir aqui e dar um voto favorável ou contrário. Nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar, e quando criamos leis, elas precisam ser executadas. E quando elas não estão sendo executadas, a gente não pode ficar também inerte. Nós precisamos correr atrás. Também quanto a vereadora Roseli correu atrás do fundo do Conselho do Idoso, né? Se ela às vezes não estivesse ali buscando, todo dia cobrando, será que estaria sendo executado? Será que nós tínhamos um fundo hoje que pode incidir aí na restituição do imposto de renda? Então, assim, nós precisamos também cobrar. Então, terá meu voto favorável, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas terá minha ação efetiva aqui. Eu não tenho dúvidas das vereadoras que tão bem representam as mulheres horizonenses, Daniela e Roseli, na execução desta lei, para que nós possamos, de fato, ter ações concretas para o nosso município. Muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Ulisses. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, Oswaldo Peixoto, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, todos presentes aqui no plenário e que nos assistem pelas redes sociais. Registrar aqui a presença do nosso amigo Nilcinho, que tem feito um grande trabalho ali na direção da escola do povoado da Coral. Também registrar a presença do Anilton, que está aqui toda terça-feira, fazendo a mídia dessa importante casa. Agradecer também os trabalhos do Diego, em público. Nunca agradeci, mas agradecer os seus trabalhos sempre, Diego. Tem sido muito solícito aqui no TI da nossa casa. Senhor presidente, gostaria de comentar rapidamente esse projeto de lei número 13, de autoria do Poder Executivo, que encaminha essa casa, não só criando o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, mas também criando um Conselho Municipal que visa resguardar também os direitos da mulher. Um importante assunto, como bem disse o novo vereador Daniel Hipólito, nunca é demais discutir esse assunto. Eu fui autor de um projeto de lei que realmente proíbe, veda a nomeação de pessoas
que forem presos aí em flagrante delito e forem também condenados em relação a crimes aí contra a mulher, tanto no âmbito da violência doméstica, crimes contra a lesão corporal, também no âmbito de injúria, enfim, todos os crimes no âmbito da violência doméstica. E dizer que, em relação ao Conselho, possui aqui um projeto de lei bastante extenso, mas o projeto de lei que trata de 17 incisos, que visa aqui sobre as atribuições do Conselho, mas eu gostaria de ler aqui somente 3, que eu achei muito importante. Promover a política global visando eliminar as discriminações que atingem a mulher, possibilitando sua integração e promoção como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural. Esse é o inciso 1. Inciso 2. Avaliar, propor, discutir e participar da formulação e fiscalização de políticas públicas de promoção e proteção dos direitos das mulheres, observada a legislação em vigor, visando a eliminação de preconceitos, a plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do município. E o inciso 5, que eu achei também muito importante, acompanhar a concessão de auxílios e subvenções a pessoa jurídica de direito privado atuantes no atendimento às mulheres. Então, não só criando um conselho, mas também um fundo aonde poderá receber subvenções por parte do poder público no intuito de fomentar realmente políticas públicas que vão interesse às mulheres. Então, um projeto de lei muito bem elaborado. Espero, como bem disse o vereador Daniel Hipólito, que não fique somente no papel, que essa lei tenha efetividade aqui na nossa cidade. E parabenizar aqui a iniciativa do nosso prefeito Felipe Dias, nosso vice-prefeito Luiz de Castro, nossa secretária de Ação Social, já que é um conselho que será ligado à Secretaria de Ação Social aí, a nossa secretária competentíssima, Cátia Lô, que com certeza está entre as pessoas aqui que pensou esse projeto e enviou essa Casa de Leis. Então, o meu voto é sim, e agradeço os demais colegas pela aprovação desse projeto. Eu tenho certeza que será um divisor de águas aqui na nossa cidade. Obrigado. Passa a palavra para o vereador João Lucas. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, também cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, o professor Lucinho aqui presente, o Hamilton, todos os servidores dessa casa, e dizer também, vereadora Daniela, vereadora Roseli, que é com uma satisfação grande que voto a favor desse projeto, uma vez que as mulheres, no decorrer das décadas, têm conseguido algumas vitórias através de lutas, porém, ainda falta muito para que a mulher seja realmente reconhecida como em todos os órgãos públicos e que seja reconhecida, realmente seja valorizada. Mas eu acredito que esse projeto de lei, esses movimentos e a valorização, ela precisa partir do município. E esse projeto de lei é importantíssimo, onde as mulheres vão ter o direito de estar discutindo entre si, através do Conselho, e levando essas políticas públicas até as demais mulheres do nosso município. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu voto esse projeto e vejo de grande relevância para o nosso município. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assistem. Eu também fico com muita vontade em votar favorável a esse projeto, né? Uma vez que visa trazer benefícios para as mulheres do nosso município, né? Eu fico muito preocupado, assim, o que um vereador de Orizona tem condição realmente de fazer para poder fazer valer esse projeto, né? Então é importante que a gente saiba, depois de aprovado, as atribuições nossas, a questão de cobrança, saber qual o papel que a gente tem competência para isso, né? Vejo com preocupação essa questão de violência doméstica. Alguns, acho que a Roseli comentou, a questão de feminicídio, né? Daniel comentou, e é uma coisa que vem acontecendo muito. Então, o que o vereador
de Horizonte tem condição de fazer nessa questão de feminicídio, né? Assim, eu quero saber a minha real atribuição, né? Vou votar favorável, mas quero saber como eu posso estar agindo, né? Se através de uma denúncia, porque eu sei que a competência da gente tem um limite certo. Essa questão de violência doméstica, geralmente é caso de polícia mesmo, né? E muitas mulheres, ao longo dos anos, né, sofreram com essa violência, inclusive a própria lei, né, Maria da Penha, é fruto disso, né, de uma senhora, né, que também foi muito violentada, e a lei homenageia essa pessoa, né, que dá às mulheres essa questão do direito, né, essa lei Maria da Penha. Mas essas conquistas, o vereador Carlos Duarte foi falando, questão das décadas de luta, né, e eu também, vereador Carlos, nessa parte também de história, também somos companheiros, somos formados na mesma matéria. Então, a gente acompanha muito, né, essa questão da luta das mulheres, né? Quantas mulheres que morreram ao longo dos anos, né, ao exigir seus direitos, né? Não só no Brasil, no mundo todo, né? E aqui em especial a gente fala do nosso município, né? A gente vê que o Brasil em si é um país muito machista, né? Racista, preconceituoso, homofóbico, enfim, várias coisas que precisam mudar. E essa questão de machismo, a gente vê também que tem tido preocupação com isso, a gente vê na esfera federal, nas esferas estaduais, e por que não agora na nossa esfera municipal, né? Então, fico muito à vontade e disposto a estar fazendo o papel que um vereador poderá desempenhar no projeto dessa envergadura. Eu quero saber quais as minhas reais condições, qual o meu limite, onde eu posso chegar para poder estar cobrando e fazer com que esse projeto seja uma coisa eficiente, né, de apoio às mulheres aqui do nosso município. Eu também quero parabenizar o Poder Executivo por esse belíssimo projeto. É o direito da mulher, né, o conselho, é um meio de reunir e discutir um assunto para protegê-las. Todo dia eu ligo a televisão, tem um feminicídio. Essa tal de pedido protetivo não está adiantando, porque eles não respeitam. Então vamos ter que criar política pública para garantir as vidas dessa cidadã que está sendo ceifada todos os dias. O projeto está em votação. Aprovado 10 votos. Então, só informando que esse projeto será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação. Dando continuidade, senhor presidente, encontra-se na pauta aqui também para a segunda votação o projeto de lei número 14, datado de 9 de abril de 2026. Projeto também de iniciativa do senhor prefeito, que desafeta bem público, que especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Centro Social Rural de Orizona, concede isenções e dá outras providências. Vou fazer a leitura da justificativa, conforme foi sugerido pela vereadora Daniela, né, para todos estar mais a par do nosso justificativo do projeto de lei. Com os nossos sinceros cumprimentos, submetemos à apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que desafeta e autoriza a doação do imóvel matriculado sob o número 8.507 ao Centro Social Rural de Orizona, mantenedor da Escola Família Agrícola de Orizona, FAORI, instituição filantrópica e reconhecida relevância social, educacional e comunitária. O interesse público da medida é manifesto. A doação permitirá ao Centro Social maior autonomia para a captação de recursos, celebração de convênios e realização de investimentos na infraestrutura dos campos escolar, assegurando a continuidade e a expansão da oferta de educação profissional aos jovens do meio rural. Registre-se que o município já cumpriu o encargo de reforma previsto quando da doação originária, em 2010, sendo atualmente o Centro Social o responsável pela manutenção e pela gestão pedagógica da FAORI. Em atenção às exigências
legais e as boas práticas de controle, o processo administrativo foi instruído com laudo de avaliação técnico que acompanha essa proposição para conhecimento dessa casa e com parecer jurídico que atesta a viabilidade da medida. Para a formalização da transferência, o projeto consolida em único dispositivo as isenções de ITBI e das taxas municipais pertinentes, de modo a não onerar a entidade filantrópica na execução do ato. Quanto à condição de distinção e à cláusula resolutiva, optou-se por uma modelagem objetiva e proporcional. A reversão foi limitada em hipóteses específicas e graves, desvio de finalidade, paralisação injustificada por período determinado e alienação sem autorização legislativa, com previsão expressa de extinção do encargo após o cumprimento do prazo de 5 anos e da finalidade, mediante termo de liberação a ser registrado na matrícula. Essa solução confere segurança jurídica ao patrimônio público, ao mesmo tempo em que garante que, cumprindo o período de acompanhamento e verificada a manutenção das finalidades sociais, o imóvel permaneça definitivamente vinculado à entidade livre da cláusula. Diante da relevância da FAORI para o desenvolvimento humano e social do município de Orizona, solicitamos o apoio dos novos vereadores para aprovação da matéria. Respeitosamente, Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Então, senhor presidente, só informando aqui que o parecer está favorável à matéria, é o parecer das 3 comissões também, Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e também Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer agora, encontra-se em votação. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Após a votação do parecer, o projeto de lei segue na pauta para a primeira votação. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, só informando que é um projeto que também será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação. Encerrou aqui os projetos de leis.